Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo, do horário, como é que vocês estão. Aquela análise pós-jogo, vamos falar aqui rapidinho, nem tão rápido, a análise um pouquinho mais detalhada vai para o YouTube no canal VuTJs, sobre Corinthians 3, Liverpool 0. Corinthians consegue vencer a sua primeira partida em casa nessa edição da Libertadores da América. O Corinthians tinha perdido para o Argentino Júnior, perdeu para o Independente Del Valle, então a campanha foi ruim, mas o Corinthians vai para a Copa Sul-Americana, vai disputar a fase de playoffs. Ainda não sabe contra quem, ainda tem a definição, tem os jogos que acontecem nessa quinta-feira. Inclusive, eu estou gravando a live aqui, tem jogo rolando. Mas vem num lado importante em resultado em relação à partida, né, galera? A gente tem que analisar friamente, trazer alguns dados, então, para variar. Estou aqui falando com vocês no celular, mas estamos aqui também com a tela do computador para trazer alguns números. Quem de repente não viu o jogo, não acompanhou, o Corinthians já tinha decidido, o Luxemburgo já tinha sinalizado isso contra o Atlético Paranaense, que ia colocar um time reserva, e confirmou isso. Tem vários jogadores não foram nem relacionados, não ficaram nem no banco de reservas. Entrou com Carlos Miguel no gol, Rafael Ramos, Caetano Murilo, Fábio Santos, Fausto Vera jogando como um primeiro volante, e aí a linha de meias com Adson, Matheus Araújo, Juliano e Wesley, e o Felipe Augusto jogando mais avançado. Tivemos, o jogo foi importante de citar, as torcidas organizadas protestaram antes da partida e até uns 30, 35 minutos ficaram sentados, sem cantar, sem dar nenhum apoio para o Corinthians. Mas a gente viu, assim, pela transmissão e depois pelos vídeos, dá para perceber que a torcida de outros setores puxou alguns cantos, então o Corinthians teve apoio. Não, claro, o estádio não estava lotado, deu 20, um pouco mais de 26 mil pessoas. Muita gente, final de mês, o time sem chance na Libertadores, sabendo que ia entrar com o time reserva, muita gente optou por não ir acompanhar a partida na Neoquímica Arena. E acabou sendo uma grata surpresa que o Corinthians jogou bem no primeiro tempo, conseguiu se impor, teve alguns bons jogadores atuando bem, abriu o placar ainda na primeira etapa, conseguiu fazer seu primeiro gol com o Matheus Araújo num rebote numa grande jogada do Wesley. Depois da segunda etapa, já com a vantagem no placar, ainda teve o Felipe Augusto fazendo seu gol num passe importante do Moscardo, que achou o Pedro, que tinha entrado no segundo tempo, fez o seu gol e vinha merecendo também. E outro jogador, e eu acho o destaque da partida, pode falar, o Adson, que foi, acho que foi um dos destaques para mim, acabou sendo premiado com o terceiro gol, placar de 3-0 a favor do Corinthians, vencendo o Liverpool, termina na terceira colocação do grupo E. Então, com isso, o Corinthians vai disputar na fase de playoffs. Vamos trazer alguns números rapidinho aqui para colocar informações aqui na partida. O Liverpool finalizou mais que o Corinthians. A gente tem um detalhe assim, importante nessa questão. Foram 21 chutes a gol do Liverpool contra 14 do Corinthians, mas a equipe uruguaia acertou 7 vezes a meta e o Timão acertou 8. Importante citar também que o Corinthians, quando estava com 2-0, teve um pênalti marcado com a ajuda do VAR, contra o Corinthians, na verdade. O lance do Juliano, a bola bate na mão, interpretação, o juiz marca, o Carlos Miguel defende a penalidade, consegue evitar um gol num lance confuso com o Fábio Santos, e depois evita também num rebote, consegue garantir, evita o que seria um 2-1, que de repente poderia complicar em relação do empate, mas com a vantagem, poderia até empatar para terminar na terceira posição e iria para a Copa Sul, para o playoff da Copa Sul-Americana. Começando a analisar aí sim a partida, falando de alguns destaques que eu para mim, na minha opinião, né, claro, minha opinião, tô gravando vídeo para vocês, né, pessoal. Gostei muito da atuação do Adson. Continuo sem entender por que o meia, esse meia, o ponta, não recebe tantas oportunidades. Está atrás de vários jogadores, como o Biro, como o próprio Wesley em algumas partidas. O Adson, um Paulistão com o Renato Augusto, ele era o cara que te falava aqui em live, né? Era o cara que dava era o coadjuvante perfeito para o Renato Augusto. Hoje foi o dono do campo, o dono do jogo, né? O lance do primeiro gol veio numa bola dele. Ele consegue alguns lances, tanto com a questão do drible, com passes também importantes. É um jogador importantíssimo para elenco e perdeu um pouco de espaço. Matheus Araújo, premiado pelo gol, mas não achei que foi uma grande partida. Diferente, por exemplo, do Felipe Augusto, acho que hoje brigou bastante, sem a pressão. Importante citar, não, o Corinthians entrou, o Luxemburgo, eu comentei com o pessoal, tinha muita gente com receio de, falando, vai entrar com reserva, tá entregando, não quer disputar mais a Copa Sul-Americana, o Corinthians bobeava e entrar para perder.
Falei, cara, não existe. E outra coisa, você coloca um time jovem, como foi que aconteceu na Neoquímica Arena, esses caras querem mostrar serviço, querem mostrar que, olha, professor, me coloca pro jogo que eu vou ter chance. Querem roubar o lugar, querem aparecer pro futebol. E às vezes você coloca gente que tá com muito mais gana de jogar, é muito melhor do que você pegar um veterano que tá acomodado, um cara que já tá aqui. Aqui tem, contra o Liverpool, o Corinthians tinha muitos jogadores que, querendo mostrar serviço para Fiel pela primeira vez, muitos jogadores a Fiel. Eu brinquei hoje na live, no vídeo mais cedo que eu publiquei no YouTube, que tem vários jogadores aqui do Corinthians que tiveram, que estavam no banco ou que entraram na partida, que se passar por você na rua, você não vai reconhecer, você não vai saber quem que é, porque são realmente jogadores que estão aparecendo na base, ganhando oportunidades. Caetano e Murilo, para mim, é uma zaga que vai ser complicado definir quem vai ser o titular, mas como eu citei também, para mim, acho que o Murilo mantém. O Rafael Ramos fez uma partida regular, Fábio Santos acabou cumprindo. Então aí vou citar também, pegando o gancho no vídeo que eu citei, que eu coloquei no começo da tarde. Eu não ia colocar muitos elogios para nenhum jogador da base que estivesse destacando por conta de uma partida, e não ia criticar, mas eu ia cobrar os jogadores mais experientes, que era o quem tinha que chamar a responsa. O Fábio Santos foi um jogador regular, Juliano para mim foi mal, tava envolvido, pegou no segundo tempo, ficou, vamos dizer assim, como é que a gente fala, fazendo hora extra, já era para ter saído antes, entrou o Moscardo dá um passe preciso, aquele passe de quem sabe pro Pedro, um lançamento de velocidade, aquele passe que vem, aquele passe vertical, junto para quebrar a linha, deixou para mim, eu não conhecia o Moscardo jogando, então é um cara que eu quero acompanhar com mais calma, quero ver, mas um passe que ele fez hoje foi algo que chama atenção. O Adson é um outro cara que eu também espero muito, porque já é um cara experimentado no time. Fausto Vera, uma partida regular, Fausto Vera ainda não tá aquele jogador de 2022, mas você teve o Felipe Augusto aparecendo, aí pegar o Felipe Augusto, Wesley, jogadores que já estão sendo utilizados pelo Luxemburgo e corresponderam. No segundo tempo ainda ia também, para conseguir manter aquilo que a gente esperava, no Luxemburgo colocou a molecada para jogar. Então entrou o Pedro, que já está numa situação. Aí eu vou falar daqui a pouco sobre o Pedro. Entrou o Lemaná na lateral direita, entrou o Giovani, entrou o Moscardo, entrou o Rian também. Então, mas acho que a questão do Pedro vem um outro detalhe. Tem muita gente criticando, né? Tem toda essa questão, a gente não tem os valores. Amanhã, dia 29, na verdade hoje, né, dia 29, estou gravando o vídeo, já passamos da quinta-feira, já estamos na quinta-feira, na verdade. É esperado que o Duílio fale com a imprensa, explicando a questão da venda do Pedro e dando detalhes. E tem um ponto importante, né? O Pedro, ele não rendeu ainda, ele não era. Ele era visto como uma joia. Eu noticiei isso para vocês, né? Tem informação de bastidores do Corinthians, né? Gente de dentro do Corinthians que passou para mim e falou: ó, meu, vai ser a maior venda da história do clube. Então, porque é um jogador visto como uma joia. É cedo isso, tudo quem me conhece sabe que eu sou totalmente contra a parte do imediatismo, de você cravar que o jogador serve ou não serve com meses, com jogos. Mas o fato é que o Pedro ganhou algumas oportunidades com o Luxemburgo já e não rendeu. E aí teve a matéria do Yuri, né, do pessoal da Gazeta Esportiva, falando que o Corinthians não recebeu nenhuma proposta antes do Zenit proposta pelo Pedro, que internamente o pessoal tem dúvidas até onde ele pode chegar. E internamente muita gente acha que ele pode ser vendido, que a venda foi boa. A gente vai ver os valores, assim. O Corinthians internamente também está, pelo menos, divulgando essa informação. Inclusive tem de alguns jornalistas falando que não tem nada certo sobre o Zenit. Então ainda pode ter. A gente vai ter um esclarecimento do Duílio nessa quinta-feira. Mas tem o próprio Luxemburgo que tem um olhar muito clínico, que está mantendo o Biro na lateral, na ponta direita e vem rendendo, que pensou o Juan Oliveira para jogar ali no meio, no lugar que a gente estava com isso. Há tempos a gente fala do reserva do Renato Augusto, e o Juan, nas oportunidades que teve, não decepcionou, tirando o contrato paranaense, mas que ninguém se salvou. Então deixou algumas impressões e o Luxemburgo falou: não, pode vender o Pedro, tipo, não vai evoluir muito mais que isso. A gente vai ter também a questão do Pedro. Ele é menor de idade, tem 17 anos, só vai poder ir pro Zenit na próxima temporada, no meio do ano que vem. Então o Corinthians vai ter ainda um ano para poder analisar. O torcedor corintiano vai poder ver o Pedro de perto em partidas para falar: meu, vendeu muito barato ou de repente foi um baita negócio. É muito cedo para falar.
Claro, também tem muita calma. A gente, em relação à partida, o Carlos Miguel mais uma boa partida, muito mais seguro. E todas as partidas que ele entrou, ele manteve uma regularidade. O Carlos Miguel é um cara que, um achado, que o Corinthians ninguém conhecia quando o Carlos Miguel chegou, igual o Cássio, que chegou também do PSV, mas ninguém sabia quem que era. O, o Carlos Miguel não tinha atuações para times grandes, né? Tinha jogado, era do Internacional, jogou em Minas, acho que no Democrata, se não me engano, o Campeonato Mineiro. Agora posso. Então, claro, você está falando com a tela da internet, então, para não falar besteira, vamos lá pegar aqui rapidinho, a gente coloca no Google e traz a informação para não ficar também aquele achismo. Ele atuou no Santa Cruz e no Boa Esporte antes de chegar. O Boa Esporte de Minas Gerais e o Santa Cruz de Recife. Jogou pouco, né? Na verdade, ele jogou 8 partidas pelo Boa Esporte e ninguém sabia. Ele fez 6 partidas pelo Corinthians desde que chegou. Só que já entrou numas furadas e já resolveu. Contra o Liverpool hoje defendeu o pênalti, se portou bem, fez algumas defesas importantes. Ah, mas pegou o livro. Mas a gente já viu ele em algumas partidas grandes, é um cara que tem um bom potencial. Toda essa questão é importante para estar citando aqui para a gente começar a ir para a reta final do vídeo. Eu sempre bato na tecla. Primeiro, o Corinthians não tem um elenco tão limitado quanto algumas pessoas vendem. A gente viu porque tem bons valores na base, mas precisam ter testados, precisam ter oportunidades para jogar, não podem ser execrados com 2 partidas, 3 partidas ruins. O Pedro, que tem muita gente reclamando, muitos torcedores falaram que era um novo linha, que tinha que voltar para o sub-20 porque não estava pronto. Aí você fala que de repente o Corinthians vendeu mal, então tem que tomar muito cuidado com isso. O Corinthians tem alguns valores. O Adson, um jogador que muita gente acha que é limitado, e mais uma vez ele teve uma boa partida, então também aquela questão, todo mundo tá reclamando, batendo na tecla com o Duíra, de falar, pô, o Corinthians vende mal, o Corinthians tem problemas financeiros, mas basta 2, 3 jogos que a torcida cai matando e fala, precisa de reforço, precisa de reforço. Aí você vai trazer um Rojas, que pode virar um craque, pode resolver, pode ganhar títulos no Corinthians. Só que ele vai jogar pela direita. E aí hoje você tá falando, vai tirar o Adson no time, você vai tirar o Biro, você vai tirar espaço do Wesley, do Pedro, que você vai ter que arrumar os caras. Porque não vai ter como tirar o Roger Guedes, o Yuri Alberto, o Rojas vai jogar na direita. E aí, sobra pra quem? O Biro, que tá sendo regular, o Adson, que jogou bem hoje, do Wesley, que aparece bem. Então, é um lado complicado. Tudo isso, essa questão, a gente analisa. O Corinthians agora se prepara, pega o Red Bull Bragantino, aí duelo pesado. Então é importante também citar, até eu entendo o torcedor que está mega empolgado com a atuação de hoje. Inclusive alguns falando que esse time que jogou contra o Liverpool tinha que jogar o Brasileirão. Calma, né, galera? Menos. Porque o Corinthians jogou bem contra o Santos, mas eu falei, Santos visitante fora de casa, mas é o Santos que está em crise, está tecnicamente mal. Pegou o Atlético Paranaense, que é um time que está classificado primeiro na Libertadores, classificou primeiro no seu grupo na Libertadores, está bem no Brasileirão, Copa do Brasil, é um outro nível. O Liverpool do Uruguai deu trabalho para o Independente, deu trabalho para a Argentino Júnior, mas ficou na lanterna do grupo que o Corinthians ficou, classificou indo para terceiro lugar. Então, menos. O Red Bull Bragantino vai ser um jogo complicadíssimo. E na sequência o Corinthians pega o América Mineiro, já abrindo as quartas de final da Copa do Brasil. Então tem uma sequência importante. Talvez seja muito interessante que o Corinthians consiga ter esse resultado hoje na Neoquímica. Ontem, na verdade, dia 28, na Neoquímica Arena, porque mostra alguns jogadores que o Luxemburgo pode utilizar, poupa os titulares, que vão poder ter um pouquinho mais de descanso para pegar o Red Bull Bragantino em casa, e aí vai precisar ser um jogo que a gente vai precisar fazer muito, jogar bem, porque o Red Bull está em viés de alta, e depois ver o que acontece contra o América Mineiro, onde o Corinthians precisa de conseguir um bom resultado fora de casa, lá contra o América Mineiro, lá em Minas Gerais, para decidir a vaga no jogo de volta. Beleza, galera? Do Timão é isso, e deixando aquele recado sempre, né? Quem estiver chegando aqui no vídeo, curta o canal, se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe, comente. A gente está sempre de olho aqui também nos comentários, no retorno de vocês, as opiniões, para estar sempre melhorando o conteúdo aqui do FutiJotas. Abraços.